Você crê que Deus quer falar ao teu coração? Então se prepare, abre o coração, permita que Ele fale com você. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, um homem de Deus, um jovem que foi viver na Babilônia quando jovem, depois de uma situação de guerra, onde Israel foi tomada pelos babilônicos, e Daniel e vários jovens foram levados cativos para a Babilônia, mas Daniel se destacou porque ele era temente ao Senhor, ele servia a Deus, e por conta disso Deus o honrou, e ele e seus amigos, até que ele se tornou governador da Babilônia. Imagina um escravo se tornando governador de um reino, de uma nação poderosa da época, a maior nação da época, e ele se tornou governador daquela nação. Eu queria ler no capítulo 1, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 1, 8. Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Opa, o pessoal tá bom na Bíblia aí. 8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os seus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei no palácio. Vamos orar? Querido Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por esse culto, pelos momentos de louvor ao teu nome. E agora, Pai, também queremos te agradecer e clamar no momento da meditação da tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, Pai, que eu possa ser um instrumento do Senhor para abençoar essas vidas, para a edificação de cada coração. Eu preciso de ti, eu reconheço que se o Senhor não for conosco, nós não temos outro Deus, tu és o nosso único Senhor, e que eu possa ser simplesmente um instrumento nas tuas mãos. Purifica-me, Senhor, perdoa os meus pecados, no nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. A diferença de viver para Deus. O Adam, durante o louvor, ele falava sobre a gente orar por essa geração, e nós oramos sim, porque nós entendemos que Deus tem coisas grandes e especiais
para essa nação, para essa geração e nessa nação também, no nosso país. Vivemos um momento difícil na questão do governo, bastante coisas acontecendo, as crises, as dificuldades, mas nós confiamos no Senhor. E eu estava lendo um texto, a Bíblia diz que a gente deve orar pelas autoridades. Eu até separei aqui para ler, lá em 1 Timóteo, só abrindo um parêntese, diz que nós, antes de tudo, pois, 1 Timóteo 2, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui é o apóstolo Paulo falando a Timóteo, seu filho na fé, dizendo da necessidade e da importância de orarmos por aqueles que estão, os reis, né, e aqueles que são autoridade sobre as nossas vidas. Então, quando nós oramos, às vezes eu ouço alguns criticando: para que orar? Ora todo culto pelo Brasil, pelo país, pelo presidente. Para que isso? Porque é bíblico. A Bíblia nos orienta a fazermos isso. Mas eu não gosto do presidente. Problema teu, tem que orar. Mas eu preferia o outro. Problema teu, o outro não entrou esse, tem que orar. Tem muitos presidentes que entraram que eu também não gostava, mas eu tinha que orar, porque é bíblico. E a Bíblia fala que eu devo orar para que eu tenha uma vida tranquila. E por falar nisso, vamos orar pelo Brasil? Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero apresentar essa nação diante do Senhor. Em obediência à Tua palavra, Senhor, eu quero apresentar a vida do presidente, das autoridades, daqueles que estão à frente desse país, pedindo que o Senhor dê graça, sabedoria, e que toda injustiça, tudo que não vem do Senhor, ó Deus, que seja quebrado e desfeito no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Glória a Deus. É interessante que eu estava estudando um pouquinho sobre isso, né? Eles estavam vivendo um governo muito difícil, era o governo romano, que perseguia os cristãos. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo falando: olha, convoca a tua igreja, Timóteo. Timóteo era pastor, né? Falou: olha, pastor Timóteo, convoque a tua igreja para orar pelo governo, para que a gente possa ter uma vida tranquila, que eles possam desempenhar o papel deles, e a gente vai continuar pregando o evangelho, servindo ao Senhor. E esse é o nosso papel. A gente tem que interceder, orar com súplicas e ações de graça, como diz a palavra. Mas voltando aqui a Daniel, interessante que Daniel, ele fez a diferença porque ele decidiu viver para Deus e com Deus. Você imagina um grupo de jovens que eram príncipes, jovens que eram pessoas da de Israel, foram tirados da sua família para viver no palácio da Babilônia e ali servir ao rei da Babilônia. Então eu fico imaginando a situação de Daniel saindo da sua terra, da sua parentela, saindo dos seus amigos, do ambiente que ele foi criado. Ele ainda era jovem, provavelmente ele foi levado por volta de 15 a 17 anos para a Babilônia. Então imagina esse garoto chegando naquele lugar, era uma metrópole da época, era uma coisa muito grande, era um país em ascensão. Eles viviam lutando e vencendo todos os outros reinos. Então eles estavam num momento assim muito especial, a Babilônia. E aí Daniel, chegando naquele lugar, ele tomou uma decisão. Ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu firmemente, diz o texto. Então, firmemente no seu coração, ele tomou uma decisão. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, meu irmão, para você viver com Deus, você tem que ter uma decisão. É tua, é pessoal. O meu pai é crente, minha mãe que é crente, o meu tio. A decisão tem que ser pessoal. Independente de quem está à tua volta, a decisão é pessoal e tua.
E as consequências virão. E as consequências na vida de Daniel foi o seguinte: ele se destacou, porque ele decidiu no coração: eu não vou me contaminar. Ele decidiu, houve uma decisão. Eu era novo convertido, e eu estava numa igreja muito grande. Eu me converti numa igreja batista, e era um grupo de adolescentes, e a molecada bagunçava, ia para os cultos, não fazia bagunça, ficava conversando, tal. Hoje os nossos adolescentes não fazem mais isso. Eles entram no culto, eles prestam atenção, não ficam mexendo no celular. Então os nossos adolescentes são diferentes. Mas na minha época, nós não mexíamos no celular, porque não tinha celular na minha época, né? Mas nós bagunçávamos muito. Só que um dia, lendo esse texto, eu me reuni com os nossos amigos lá e falei: por que a gente está desse jeito? E eu decidi firmemente no meu coração: eu quero fazer a diferença. Segundo lugar, ele decidiu não se contaminar com aquela cultura. Imagina que ele estava longe dos pais, ele estava longe dos líderes, ele estava ali sozinho, ele podia fazer o que quisesse. Ele é até incentivado a participar daquela cultura, mas ele decidiu: eu não vou me contaminar. Ele decidiu: eu não quero me contaminar. E certamente por conta disso, muitas coisas vieram a acontecer, porque ele decidiu não se contaminar. E meu irmão, vivemos dias difíceis, dias maus, onde é feito convites para as nossas vidas, para a gente se contaminar com esse mundo. É pornografia, são as drogas, uma vida errada. Mas Daniel e aqueles amigos, eles decidiram: nós não vamos nos contaminar. Outra coisa que eu vejo nesse texto é que ele foi ousado. Ele teve ousadia. Primeiro ele pediu para o chefe dos eunucos, que era um cara responsável, ele era um cara de confiança do rei da Babilônia. E aí o chefe dos eunucos, ele deu uma, não dá, já pensou, vocês vão chegar fracos diante do rei, a minha cabeça vai rolar, não dá. Mas ele foi ousado nesse pedido. Ele poderia se dar mal. O chefe dos eunucos falou: você está fora, vou te denunciar para o rei, você não quer obedecer às ordens do rei. Mas ele, com ousadia, ele pediu ao chefe dos eunucos. Ele percebeu que o chefe dos eunucos ficou com medo. Ele foi no chefe da cozinha, que estava abaixo do chefe dos eunucos, e fez uma proposta: olha, me dá 10 dias. Desses 10 dias, você vai comparar como é que a gente vai estar. E aí, se não der certo, a gente muda. Mas se der certo... E o chefe dos cozinheiros topou. Então eles começaram a não comer a comida do rei, nem tomar o vinho, e eles começaram a comer legumes e verduras, e beber água. Eu fico imaginando, na hora da comida, todo mundo comendo picanha do rei, a bebida do rei, e os caras comendo jiló, pepino, tomate. Mas a questão não era o tipo de alimento. A questão foi o que eles determinaram no coração: nós não queremos nos contaminar com este mundo. Quando nós oramos por uma geração, por essa geração de jovens, e a minha oração é: Senhor, que eles não se contaminem com a comida que esse mundo oferece, com as práticas que o mundo oferece. Porque na verdade eles estavam ali tomando a decisão: nós não queremos nos contaminar, não simplesmente com a comida, mas com aquilo que é oferecido para a gente, a cultura, os hábitos. Eles oravam diariamente a Deus. Eles saíram de Israel, eles saíram da Terra Santa, eles saíram da presença de Deus lá do seu país,
mas eles continuaram na presença de Deus mesmo na Babilônia. E é esse o nosso grande desafio como cristãos. É viver nesse mundo, mas não se deixar contaminar por esse mundo. Amém? É um desafio, meu irmão. Eu não ouvi muito amém, mas é desafiador isso mesmo. É desafio você não se contaminar com os hábitos, com a cultura, com aquilo que é oferecido. Daniel e seus amigos foram ousados. E aí a palavra de Deus diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão. Em outras palavras, ele caiu na graça. E meu irmão, todas as vezes que você tomar a decisão, todas as vezes que você tomar a decisão de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, você vai cair na graça do Senhor. Ele vai te dar condição, Ele vai te dar capacidade, Ele vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu era um garoto de 15 anos, e baseado na história de Daniel, eu falei: Senhor, eu também quero ser diferente. Eu não sabia o que Deus ia fazer na minha vida, mas Deus, Ele fez milagres. Ele mudou a minha história. E na minha geração, dos meus amigos que não conheceram a Jesus, que não se permitiu, não tomar a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, foi uma geração perdida nas drogas, casamentos desfeitos, coisas terríveis aconteceram, mortes que passaram. Mas eu louvo a Deus porque eu tomei a decisão: Senhor, eu quero não me contaminar com o que o mundo me oferece. E o Senhor concedeu misericórdia, compreensão e graça. E esses meninos jovens, eles fizeram a diferença. Deus honrou, Deus abençoou a decisão de Daniel e de seus amigos de agradar a Deus. O versículo 15 diz que no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei, e com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as suas finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Então durante 3 anos eles decidiram continuar com essa dieta, com esse tipo de alimentação. Mas o principal não era o alimento, mas era o coração deles. Eles não queriam que os seus corações fossem contaminados com aquela cultura e com aquilo que aquele mundo oferecia para eles. E Deus honrou, e eles foram bem diferentes, né? Eles realmente foram abençoados. E quando eles foram participar de um exame, né, diante do rei, eles passaram no teste, e olha, com honra, porque o rei, ele diante de todos aqueles jovens, o rei percebeu que Daniel e os seus amigos, eles se destacavam, a ponto de, no momento, colocou Daniel como governador de toda a Babilônia. E os seus amigos também numa posição de destaque. O que eu quero dizer com isso, amados, é que vale a pena servir a esse Deus. Eu fico imaginando que eles também foram humilhados. Né? Jovem reunido, imagina uma moçada toda reunida, e a rapaziada lá tirando uma onda. Falou: pô, que é isso, meu? O que os caras estão comendo? Imagina, sofrendo bullying no palácio da Babilônia. Mas eles não se importaram. Eu me lembro que eu era convertido adolescente, novo convertido, e na escola tirava uma onda, do trabalho tirava uma onda. Lá vem o crente, lá vem o Bíblia, lá vem o pastorzinho, né? E havia toda aquela gozação. Mas eu permaneci firme, porque eu queria agradar a Deus. Eu quero agradar o meu Senhor. E sabe, o propósito de Deus na vida deles era muito maior do que eles imaginavam. Eu quero profetizar na tua vida que o propósito de Deus para você é muito maior do que você possa imaginar, meu querido. Ah, mas quem sou eu? Eu não sou nada. Você é filho do Deus vivo. E se você se propõe a não se contaminar, Deus vai te levar
por lugares que você não imagina, no nome de Jesus. Só porque ele tomou a decisão de viver para Deus. Eu queria terminar baseado no versículo 8 de Daniel 1, que Daniel, na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. E porque ele decidiu viver a Deus, eu tenho 3 pontos. Primeiro, ele decidiu viver para Deus em meio às circunstâncias adversas. Ele era taxado como bobo, talvez você seja taxado como é crente, é fanático, é ignorante, sei lá qual os títulos que você vai receber. Mas independente da condição adversa, ele não se importou. Eu quero agradar a Deus. Segundo, nunca perca a oportunidade de agradar a Deus. Tome a decisão: Senhor, eu vou te agradar. No meu falar, no meu pensar, no meu agir, eu quero agradar a Deus. E por último, em terceiro, os seus nomes foram mudados. Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas os seus corações, eles não permitiram que fossem mudados. Eles decidiram não se contaminar, que os seus corações pudessem estar íntegros na presença de Deus. Interessante que lá em Jeremias, no capítulo 7, conta, era o profeta Jeremias que vivia no período da conquista da Babilônia sobre Israel. E diz o texto, Jeremias lhe traz uma palavra profética de que tudo que estava acontecendo com aquele povo era consequência de pecado. Por conta do pecado do povo, Israel sofreu consequências. O pastor Natalino teve agora há pouco em Israel, e ele estava contando, um dos guias que levou eles ali para Israel é um judeu, né, um israelita, que viveu alguns anos aqui no Brasil. Ele veio a trabalho, então ele aprendeu português. E ele conta daquela guerra quando Israel se tornou Estado, né? E teve a guerra dos 6 dias. E foi uma guerra terrível, porque o Estado de Israel estava começando. Colocaram eles no meio do deserto, né? E todas as nações em volta decidiram guerrear contra o Estado de Israel. É a chamada Guerra dos 6 Dias. E eram nações fortes. Imagina, era um agrupamento de homens, de poucos soldados, que tinham acabado de receber da ONU a possibilidade de ter o Estado de Israel. E logo de cara veio uma guerra. E aquele judeu contando que os caras vinham com centenas de armamento bélico, e eles só com poucas armas, e Deus deu a vitória para aquele povo, assim como nos tempos bíblicos. E eles ficavam assim, ele falando, eu era garoto, mas o meu pai contava que os soldados chegavam para a batalha, os israelitas, e aqueles tanques de guerra recuando, indo embora, como se o inimigo tivesse visto milhares de guerreiros, de soldados israelenses. Isso agora, no século 20. E Deus agindo na vida daquele povo. E o texto de Jeremias diz que o povo estava em pecado, e por conta disso toda a consequência de destruição, de guerra, de morte. E nesse contexto de infidelidade, Daniel se propôs ao seu coração permanecer fiel. A palavra de Deus diz que nós vivemos o maligno, ele está posto sobre este século.
A palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A palavra de Deus diz que o inimigo, diabo, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas também, em contrapartida, a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Em contrapartida, em meio a este mundo louco, esse mundo de destruição, quando nós tomamos a decisão de permanecer fiel ao Senhor, o Senhor nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. É da vontade de Deus que todos sejam salvos, diz o texto que eu li ali em 1 Timóteo. Mas a decisão é minha. Eu não posso decidir por você. E muitas vezes, falando para os adolescentes, eu tenho comentado, muitas vezes dá vontade de abrir a tua cabeça e jogar a Bíblia aberta, para você entender a palavra. Mas não é desse jeito que funciona. Na verdade, a decisão tem que ser minha. Eu me converti, meus pais não eram convertidos, minha família não era convertida, mas a decisão foi minha. Eu tomei a decisão. Teu pai pode ser até convertido, isso é uma grande bênção, mas a decisão tem que ser tua. E quando eu tomei essa decisão, meus pais se converteram, minha irmã se converteu, meus tios se converteram, meus avós tradicionais, religiosos, se converteram. Porque eu decidi no meu coração não me contaminar com as finas iguarias deste mundo. Eu decidi me manter puro no mundo impuro. Ah, então você é santo, você não pecava, não peca? Não, irmão, sou um miserável pecador e que preciso da graça e do perdão do Senhor, sim. Mas diferente de você ser um pecador, você não pode viver no pecado. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E Daniel e seus amigos, eles decidiram não se contaminar. Eu quero deixar um desafio para você. O que tem te contaminado? O que tem te impossibilitado de viver uma vida maravilhosa com Deus, de fazer a diferença neste mundo mau? O que tem te atrapalhado? E o meu desafio é que você se coloque diante do Senhor. Você que deseja: Senhor, eu quero me manter puro neste mundo impuro. Eu quero tomar essa decisão. Eu quero. Meu desafio é com você, querido. Esse desafio é você e Deus. Você e o Senhor. Você e o Senhor. Ele está nesse lugar. Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a tua história. Não seja um frequentador de igreja. Seja um servo do Senhor. Ele vai te honrar. Milagres vão acontecer. Feche teus olhos, por favor. De alguma maneira Deus falou ao teu coração, vai ficando em pé no teu lugar. Eu queria orar com você, em nome de Jesus. Deus está falando contigo, querido. Coloca a tua vida diante do Senhor. Coloca o teu coração e o desejo. Se você foi desafiado: Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser melhor. Purifica a minha vida, santifica a minha vida, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero colocar diante do Senhor essas vidas, o Pai, que estão decidindo, tomando uma decisão diante do Senhor, em não se contaminar,
não se deixar contaminar neste mundo mau, mundo de trevas, mundo que tem destruído jovens nas drogas, nos vícios, que tem levado pessoas à pornografia, a hábitos que não agradam ao Senhor. Tem misericórdia aí, ó Deus, concede. Assim como o Senhor concedeu a Daniel e seus amigos a bênção, e eles fizeram diferença naquele mundo mau. Havia uma influência terrível naquela nação, mas eles permaneceram firmes em Ti, e milagres aconteceram. Faz isso na vida do meu irmão, da minha irmã, Pai, em nome de Jesus. No nome de Jesus, queremos ser pessoas crentes, fiéis ao Senhor. Te pedimos, Pai, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.